Olá! Quando se trabalha com química, é essencial determinar corretamente as quantidades, mas é igualmente importante determinar o que é ou não confiável. Isso será o foco dessa aula. Quando se determina quantidades, pode-se fazer dois processos distintos. Um primeiro método é fazer uma contagem, onde ao fim dela tem-se certeza que existe uma certa quantidade e que esse valor é um número inteiro. Por exemplo, na figura existem 6 ovos, ou em uma sala existem 8 pessoas. Falar em meia pessoa não faz sentido, logo, essa quantidade só pode ser obtida por contagem. Mas algumas vezes, a quantidade é obtida por uma medida, ou seja, uma comparação. Seja comparando a massa em uma balança usando padrões para determinar o valor desconhecido, seja comparando o valor existente com uma escala existente no instrumento de medida, como pode ser visto no termômetro ou no cronômetro. Porém, como medidas envolvem comparações, nem sempre se pode ter uma confiança total, pois isso depende da calibração do instrumento de medida. Na figura, é possível ver duas balanças. A primeira, feita para medir o peso de pessoas, possui uma escala que mede de 0,1 em 0,1 kg. A segunda balança é uma balança de precisão que pode medir de 0,01 em 0,01 miligramas. Para massas muito pequenas, essa segunda balança seria mais indicada. Porém, para que ela possa medir quantidades de massas tão pequenas corretamente, ela perde a capacidade de medir massas maiores. Normalmente, balanças com essa precisão medem no máximo massas em torno de 250 gramas. Ambas simplesmente não são calibradas ou capazes de medir fora de suas medidas esperadas sem introduzirem erros. Além disso, o próprio processo de comparação pode induzir a erros. Quando se mede o volume de líquidos, por exemplo, a superfície do líquido não é uma linha reta, e sim curvada, chamada de menisco. Quando a medida é feita em vidro, que é uma substância polar, no caso da água, que também é uma substância polar, a curvatura é para baixo, enquanto no mercúrio, que é uma substância apolar, a curvatura é para cima. Como a comparação é feita ao nível do líquido com a escala da vidraria, a curvatura na superfície do líquido pode influenciar em a medida ser feita facilmente ou com dificuldade, o que interfere no erro dessa medida. E outro fator que pode complicar a medida é a escala em si. É comum acontecer de a posição do corpo ficar entre duas linhas na escala. E com isso, sem haver uma linha para fazer a comparação, existe um erro na determinação. Se, ao se fazer medidas, sempre existe a possibilidade de algum tipo de erro, em química, trabalha-se com dois conceitos que determinam quanta confiança se pode ter em uma medida ou em um resultado: precisão e exatidão. Exatidão é a capacidade de se atingir um objetivo. Então, ser exato seria medir sem nenhum tipo de erro, preparar uma concentração no valor que se queria preparar ou conseguir 100% de rendimento. Ser preciso é a capacidade de repetir um resultado. Como precisão depende de repetição, para se medir precisão, o procedimento precisa ser repetido uma ou mais vezes. Mas o que se deve ter em mente é que um resultado que se repete é mais confiável do que um que acontece uma vez e nunca mais. Desse modo, em química, trabalha-se com a ideia de ser o mais preciso possível, até porque, algumas vezes, a depender do que se está fazendo, é impossível ser exato. Para comparar os dois conceitos, podemos imaginar um jogo de dardos. O objetivo é acertar o centro do disco, então um resultado que seja no centro será um resultado exato. Se uma pessoa joga dardos e consegue esse tipo de resultado, ela não foi precisa porque os resultados estão longe uns dos outros, e não foi exata porque nenhum atingiu o centro do disco. Em uma segunda tentativa, a pessoa não foi exata e foi ainda menos precisa, pois antes, ao menos, os resultados estavam apenas em um lado do disco, e agora estão espalhados por todo o disco. Na terceira tentativa, a pessoa não foi exata porque nenhum dardo atingiu o centro do disco. Porém, foi precisa, já que os dardos estão todos próximos uns aos outros. E na última tentativa, a pessoa foi precisa porque os resultados estão próximos e exata porque eles estão todos no centro. E na química, imaginem que três grupos foram pedidos para fazer uma reação, com cada grupo fazendo a reação 4 vezes. A quantidade de produto
esperada para ser formada era de 10 gramas, caso o resultado fosse exato. O primeiro grupo foi o menos preciso, pois os resultados foram todos espalhados quando comparados à média deles. E o menos exato, pois nenhum resultado chegou a 10 gramas. O segundo grupo foi preciso, pois todos os resultados foram próximos à média, mas não foi exato, pois não chegou ao resultado de 10 gramas. E o terceiro grupo também foi preciso, pois todos os resultados foram próximos da média, e dos três foi o mais exato por ter chegado mais perto do valor esperado, 10 gramas. Uma vez que o instrumento de medida que se usa limita a confiança que se tem na mesma, a forma como se representa os números é dependente dessa confiança. Por conta disso, usa-se o que se chama de algarismos significativos. Esses compreendem todos os algarismos que compõem um número, que se conhece de forma certa, e mais o primeiro algarismo incerto, que pode estar tendo algum tipo de arredondamento pelo instrumento de medida. Se o número é obtido por contagem e não por medida, todos os seus algarismos são significativos. Para definir quantos algarismos significativos um número possui, deve-se avaliar diferentes casos. Primeiramente, se todos os algarismos são diferentes de zero, todos eles são significativos. Para o número 12, tanto o 1 como o 2 são diferentes de zero e, desse modo, existem dois algarismos significativos. Para 34,3, novamente, todos os números são diferentes de zero, então existem três algarismos significativos. Algumas vezes, escrever um número em notação científica pode ajudar a ver quais algarismos são significativos ou não. Quando existir um zero, ele pode ser significativo ou não, isso vai depender da posição que ele ocupa e de outros fatores. Por exemplo, na massa atômica do flúor existe um zero, porém ele se encontra entre números que são diferentes de zero. Desse modo, esse zero é significativo. Para o primeiro 5.000, ele está representado apenas por 5 e 3 zeros. Esse tipo de confiança pode ser obtida quando se faz uma pesagem e se compara a massa de um corpo e padrões de 1.000 gramas. Estas 1.000 gramas são a resolução da medida. Ao se colocar 5 desses padrões, tem-se o equilíbrio na balança, enquanto com 6 a balança pende para os lados dos padrões e com 4 pende para o lado do objeto. Então sabe-se que a massa é próxima de 5.000 gramas. Porém, essa poderia ser 4.990 ou 5.018 gramas, que a balança ainda pareceria equilibrada com 5 pesos. Porém, não se teria como saber exatamente o valor da massa, apenas o que os padrões de 1.000 gramas permitem concluir. Então, sabe-se que a massa é próxima de 5.000 gramas, porém não se tem certeza se esse 5.000 é exato, arredondado para baixo ou arredondado para cima. Não temos informação nenhuma a respeito do que vem depois desse 5, pois não temos certeza nem no 5. Dessa maneira, esse primeiro algarismo, o 5, ele já é o duvidoso. E o algarismo duvidoso é o último algarismo significativo. Então, o número 5.000 escrito dessa forma teria apenas um algarismo significativo. E a notação científica dele seria 5 vezes 10 à terceira. Na segunda forma de escrever o 5.000, ele está escrito como 5.000, vírgula. A vírgula estar presente significa que o número é conhecido até a posição dela, mas qualquer coisa que venha depois da vírgula é desconhecido. Pensando na pesagem anterior, esse resultado poderia ser obtido substituindo os padrões de 1.000 gramas por padrões de 1 grama. Como os padrões menores permitem uma maior resolução, sabe-se que com 4.999 padrões, o peso pende para o objeto, enquanto com 5.001 padrões, o peso pende para os padrões. Então a massa é próxima a 5.000 gramas. E assim, o duvidoso seria o último zero antes da vírgula, e ele sendo significativo, os zeros entre ele e o 5 também são. Logo, esse número possui 4 algarismos significativos. Ao encontrar um número em notação científica, ele é escrito considerando os algarismos significativos correspondentes. Assim, a notação científica desse 5.000, vírgula, seria 5,000 vezes 10 à terceira. De modo análogo, o próximo 5.000 seria obtido usando padrões ainda menores.
O algarismo duvidoso seria o último zero e o número teria um total de 7 algarismos significativos. E a notação científica seria 5, seguida de 6 zeros, vezes 10 elevado à terceira. Para números decimais, o zero antes da vírgula não é significativo, uma vez que ele apenas indica que o número é menor do que 1. Além disso, os zeros entre a vírgula e o primeiro número diferente de zero não são significativos por motivo semelhante. Para o número 0,00304, o primeiro zero após a vírgula significa que o número é menor do que um décimo e o segundo menor do que um centésimo. Apenas indicar que um número é menor do que o outro não nos dá nenhuma certeza a respeito do valor real do número. Por isso é que esses zeros não são significativos. O primeiro algarismo significativo é o 3 e o último, 4. O zero entre eles está entre dois algarismos significativos, então ele também é significativo. Dessa forma, 0,00304 possui 3 algarismos significativos. Em caso de números menores que 1, a notação científica naturalmente tira os zeros antes da vírgula e entre a vírgula e o primeiro algarismo significativos. Logo, ver que existem 3 algarismos significativos em 0,00304 é bem mais simples quando ele é escrito na forma de 3,04 vezes 10 a menos 3. E para zeros ao final de um número decimal, eles se comportam de maneira semelhante ao exemplo dos 5.000 visto anteriormente. Quando 0,5 é escrito dessa forma, o algarismo incerto é o 5. Logo, existe apenas um algarismo significativo. A notação científica seria 5 vezes 10 a menos 1. Quando o número existente é 0,05, novamente, tem-se que o número incerto é o 5. Assim, tem-se um algarismo significativo apenas e a notação científica seria 5 vezes 10 a menos 2. Mas quando 0,05 é escrito na forma de 0,050, o algarismo incerto é o zero, de modo que existem dois algarismos significativos. A notação científica seria 5,0 vezes 10 a menos 2.